Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Sejam bem-vindos a mais uma meditação do nosso Retiro Quaresmal. Nós já estamos no terceiro domingo da Quaresma e hoje é dia de falarmos da justiça divina. Um tema muito sério que às vezes nós queremos desviar dele e nos esquecemos que Deus é misericordioso, mas Deus é justo também. E Deus é misericordioso porque Ele é justo. Vamos então fazer a nossa meditação de hoje, bem centrados naquilo que Nosso Senhor quer nos dizer, falando sobre a sua justiça. Começamos então com as orações para o dia de hoje. Vamos então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora o ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Nos propomos então hoje a falar sobre a justiça divina. A justiça divina era um tema muito usado pelos pregadores de antigamente. A gente tem como nosso baluarte um santo que se chama São Gaspar del Búfalo. Ele é o grande propagador da devoção ao preciosíssimo sangue no mundo inteiro, fundador da congregação dos missionários do preciosíssimo sangue. São Gaspar del Búfalo era um dos maiores pregadores daquela época em que ele viveu, do século XIX. E São Gaspar falava muito sobre a justiça divina. Ele anunciava para as pessoas a acreditarem que haveria um juízo depois da morte. E logo depois ele pregava sobre a devoção ao sangue de Cristo como a arma dos últimos tempos para alcançarmos a misericórdia de Deus. E essa pregação sobre a justiça divina era uma pregação muito comum. Mas nos dias de hoje, a pregação sobre a justiça divina é uma pregação que se vai desaparecendo dos anúncios dos nossos púlpitos, das nossas igrejas e dos nossos encontros de oração. Fala-se muito sobre a misericórdia, e é verdade que devemos falar sobre a misericórdia. Mas o anúncio da misericórdia, sem o anúncio da justiça divina, pode se tornar, às vezes, um pouco, como eu diria, um pouco descolado da realidade. Por que eu digo isso? Porque a misericórdia anunciada sem o anúncio anterior da justiça divina é uma misericórdia que algumas pessoas mal intencionadas podem achar que não precisam mudar de vida para receberem a misericórdia. Acham que a misericórdia vai me alcançar independente se eu continuar ou não vivendo da maneira como eu quero viver. E a meditação da justiça divina nos faz colocar diante de nós que ao morrer eu terei um juízo. É o que ensina a igreja no seu catecismo desde todos os tempos, que há um juízo particular diante do próprio Deus, perante o qual eu vou prestar contas das minhas atitudes aqui na terra. É claro que no juízo a gente vai ter acesso à divina misericórdia, mas lá nós vamos saber todas as nossas ações e vamos ter noção do peso que as nossas ações têm. Muitos santos tiveram essa experiência de verem quem eles eram. Santa Teresa de Ávila teve essa percepção quando ela teve aquela experiência de alguma forma mística e espiritual, ir ao inferno. E ela viu-se condenada no inferno e teve a realidade diante de si de quão graves eram os pecados dela.
Da mesma forma, Santa Faustina, uma vez, ela pediu a Nosso Senhor que mostrasse para ela os pecados, ou digamos, a feiura dos pecados dela. E quando ela os viu, ela ficou muito assustada. E Nosso Senhor disse que tinha mostrado para ela somente uma parte dos seus pecados. A justiça divina nos concede aquilo que é necessário para a nossa salvação. Ué, irmão, mas isso não é a misericórdia? Não, isso é a justiça. Deus prepara todas as coisas nas nossas vidas para que nós possamos ser salvos. Está lá na Sagrada Escritura. Deus quer que todos os homens se salvem. Então Deus quer que você e eu nos salvemos. E para isso Ele prepara e concede todos os bens. Isso é a própria justiça divina. Mas muitas vezes, mesmo com todas as condições necessárias para a nossa salvação, nós mesmos, com os nossos pecados, dizemos não a Deus e dizemos não à salvação. E é daí que vem a divina misericórdia, que dá mais do que aquilo que precisamos para nos alcançar. E quem diz isso é Santa Teresinha, porque Deus vai ao nosso encontro com a sua bondade e a misericórdia. Certo dia eu estava lendo um livro que me foi passado, contando o testemunho de uma senhora que se chama Glória Polo. Eu não sei se você já ouviu falar desse testemunho. É um testemunho que, de fato, mexe conosco. Ela teve uma experiência de, diante de si, ela teve uma experiência de estar em coma e, diante de si, ela viu os seus pecados e viu a justiça de Deus. E aí ela foi visitada, claro, pela misericórdia de Deus. Mas lá é um testemunho que não nos deixa indiferentes. Ao lermos o testemunho dessa mulher, ou ao lermos também, por exemplo, a história daquela mulher lá de Ruanda, não sei se você conhece, eu já falei sobre ela em outro vídeo, é a Immaculée Ilibagiza. Ela conta o seu testemunho de sobrevivência lá no genocídio de Ruanda, que aconteceu agora há pouco tempo, nos anos 90. E ela conta como ela também, diante daquela situação aterradora de perseguição, ela colocava diante de si os seus próprios pecados e visitava a justiça divina, mas ao mesmo tempo teve acesso à misericórdia. O que você tem que fazer quando medita a justiça divina? Você tem que considerar a quantidade e a seriedade dos benefícios de Deus. Como Deus preparou todas as coisas necessárias para você ser salvo, e não somente para você ser salvo, para você ser santo e ter acesso a uma vida de intimidade com Ele. E a resposta à justiça divina é uma resposta de vida de busca de Deus. A gente encontra na Sagrada Escritura quantos e quantos buscadores de Deus, como Nicodemos, lá à noite, buscou a Deus, como Santa Maria Madalena buscou a Deus, como São Lázaro, que era amigo de Jesus e buscava a Deus, como Moisés, como Elias. A Bíblia está cheia de buscadores de Deus. O anúncio da justiça divina é um anúncio que nos revela que nós próprios devemos buscar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Busque agora a justiça divina, busque reconhecer os inumeráveis benefícios de Deus, e assim a gente pode ter acesso à divina misericórdia. Vamos então ver qual é o nosso propósito do dia de hoje, ao meditarmos a justiça divina, para termos acesso logo depois à misericórdia dele. O propósito diz assim: agradecer a Deus muitas vezes no nosso dia por todos os benefícios recebidos, da maneira mais específica possível. Então, o convite que Nosso Senhor nos faz hoje é de agradecermos a Deus por todos os nossos benefícios. A cada instante do nosso dia lembrar, você tem fé. Você é uma pessoa que pode receber os sacramentos. Você recebeu uma educação cristã. Você hoje tem acesso a um sacerdote e pode se confessar e ter acesso à divina misericórdia e receber o perdão dos seus pecados. Reconheça como a justiça divina é grande e, ao mesmo tempo, reconheça como a divina misericórdia pode te alcançar. Essa meditação sobre a justiça divina me fez lembrar um trecho de um livro do padre Francisco Alves que se chama Tesouro de Exemplos. É um livro antigo. Se você quiser, a gente vai publicar aqui embaixo um link para esse livro que conta muitas histórias que nos edificam falando da fé. Lá nesse livro, o padre Francisco Alves conta a história de 3 jovens que ele conheceu
que elas tiveram uma educação cristã, tiveram possibilidade de conhecer a Deus, mas depois, por causa de más amizades, acabaram se afastando do plano de Deus. E elas acabaram entrando em uma vida de pecado e sabiam que estavam desagradando a Deus. Mas aí, as três combinaram que estava chegando perto do dia da Imaculada Conceição, que elas iriam no dia da Imaculada fazer uma confissão e emendar a sua vida. O que aconteceu logo antes do dia da Imaculada Conceição, elas combinaram as três de irem a uma outra cidade, a uma festa, para se divertirem e tudo, e depois voltariam para a sua cidade para poder participar da festa da Imaculada e se confessar. Elas combinaram de se encontrar na estação e pegarem um trem para essa outra cidade. O que aconteceu? Uma delas se atrasou, e aí as duas estavam indo embora, saindo, e aquela que chegou atrasada já viu o trem partindo e não pôde subir no trem. As outras felizes diziam adeus e ela triste porque não pôde ir para a festa. Pouco tempo depois, algumas horas depois, ela recebe um telegrama ouvindo falar que tinha acontecido um acidente muito grave, que aquele trem tinha se chocado com outro trem. E eram muitas as vítimas fatais que tinham sofrido naquele trem, e duas dessas vítimas eram as suas duas amigas. Essa menina foi correndo procurar o padre, dizendo que ela foi salva pela divina misericórdia. E o livro fala de como a justiça divina acontece de fato. É um exemplo forte esse que o padre Francisco nos conta, mas dá o que pensar, não é? Por que você adia a sua decisão de se converter? A sua decisão de se converter tem que acontecer no dia de hoje. Quaresma é tempo de conversão e é tempo de conversão agora. Não espere o trem partir e não voltar para você decidir a sua conversão. Tem gente que adia a sua conversão esperando não sei o que acontecer. Não faça isso. Decida-se agora pela sua conversão. Você que está vendo esse vídeo, que foi parar nesse vídeo, nem sabe por quê, alguém te mandou, você foi cair nele na internet, não sei por quê, ou você estava vendo, meditando, e aconteceu de ver esse vídeo. Meditação sobre a justiça divina. Pare hoje. E se você ainda não decidiu a caminhar na sua vida de acordo com os mandamentos de Deus, pare e hoje faça essa decisão muito sincera, a decisão mais importante da sua vida. É preciso ter um novo começo, e que esse novo começo seja hoje. Na Quaresma há uma torrente de graças, uma cachoeira imensa de graças sendo derramadas. Peça essa graça a Deus e Deus vai lhe dar a graça. Que a justiça divina lhe toque o coração juntamente com a misericórdia, e que no dia de hoje seja um dia de transformação para o seu coração. Amém? Então vamos rezar agora a nossa oração final, mas antes disso, vamos ver o nosso compromisso deste domingo. Agradecer a Deus muitas vezes por todos os benefícios recebidos, da maneira mais específica possível. Então, nós vamos agradecer a Deus por todos esses benefícios, pedindo a Ele a graça mais próxima de nós, a graça que a gente mais necessita. E agora a oração final. Agradeço-te, meu Deus, por todas as vezes que em vossa infinita misericórdia buscaste-me até que estivesse em segurança, debaixo dos vossos cuidados e longe do pecado. Suplico-te que jamais me deixe desconfiar da vossa providência, que tudo me dá para a minha santificação. Prometo esforçar-me por devolver-te tudo em espírito de ação de graças e fidelidade. Amém. Que Deus abençoe, fique com Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você quer que pensem na justiça divina e na misericórdia de Deus. Fique com Deus e Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.